Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos estudar um pouco dos infográficos. Vamos lá. O que é um infográfico? Por info, entendemos informação e por gráfico, entendemos imagem, ilustração e etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infográfico é caracterizado por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de texto. Elementos infográficos, nós temos aí textos, os ícones seriam quadros, fundos, legendas, mapas, números, fundos, tabelas, ilustrações e fotografias. Mais ou menos um pouco dos elementos infográficos. Observe aqui. Enciclopédicos, infográficos centrados em explicações mais universais, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos e etc. Aí a gente tem um exemplo de um infográfico explicando sobre Pronatec Cultura. Observe que tem várias imagens, é bem colorido, tem os gráficos, mas também tem os textos trazendo informações. O que é? O programa oferece cursos no campo das artes e da cultura. E aí traz o objetivo. Qual é o objetivo do Pronatec Cultura? Formar e qualificar profissionais por meio de capacitação e reciclagem. Público prioritário, trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda, despesas, e aí vem dizendo se os cursos são gratuitos, com material didático, e aí vem trazendo nos infográficos, vem trazendo todas as informações. Áreas de formação, inscrição e saiba mais. Então, traz aí todas as informações necessárias. Vamos aí a mais um exemplo. Os infográficos mais específicos, que tratam de assuntos que são mais específicos, são frequentemente utilizados quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico após alguns acontecimentos e é necessário retratar como é o novo cenário de determinado local, entre outras situações. Então aí a gente tem um exemplo, ele vem trazendo duas informações, doação de sangue e o vírus Zika. Então, e se vocês lembrarem e observarem, desde o ano passado, quando começou a pandemia com a Covid, surgiram vários infográficos trazendo informações para lavar as mãos, de que forma você deveria lavar as mãos, para a utilização das máscaras, o distanciamento. Então, também foi utilizado, e aí é onde a gente vê que é utilizado os infográficos específicos. Por quê? Porque estão tratando de assuntos específicos. A Covid, ou então, quando você costuma ir ao dentista, lá tem um infográfico explicativo, como escova os dentes, como passa o fio dental. Então, são textos explicativos e que não vêm só com linguagens verbais. Observem até no exemplo que a gente trouxe, tem linguagem verbal e linguagem não verbal, que são imagens. Então, ele tem toda uma estrutura para facilitar a compreensão das informações, né, do que está sendo passado para vocês, do que está sendo mostrado, ou instruções de como agir, o que deve fazer ou não fazer. Vamos lá continuar. Só um pouquinho. Só voltando para a gente analisar esse infográfico aí que vem explicando a doação de sangue e sobre o vírus Zika, né? Recomendação. Candidatos à doação de sangue infectados pelo vírus Zika não poderão fazer doação pelo prazo de 30 dias. Então, aí vem
toda uma explicação de como, do que pode e o que não pode. Triagem para doação. Nos hemocentros e afins, os profissionais de saúde devem perguntar, né, se o candidato ou doador de sangue teve nos últimos 30 dias. Então, observem que o infográfico, que o texto aí, ele vem trazendo toda a informação. E aí, inclusive nas imagens, se vocês conseguirem observar bem, vem os sintomas do vírus. Manchas no corpo, e aí a gente tem lá o desenho, febre, irritação na pele, que leva a coceira, diarreia, vômitos, dores nas articulações ou nos músculos. E aí vem as indicações da pós-doação e o monitoramento das transfusões. Então, os textos infográficos, eles são objetivos, vêm com detalhes também, são explicativos. Se vocês pegarem, forem pesquisar e observar os infográficos, e eu volto novamente à questão até do que nós estamos vivenciando da pandemia, da Covid. Lá, quando vinha com as instruções de como lavar as mãos, falava o posicionamento, onde ensaboar primeiro, enxaguar, de que forma utilizar. Outra coisa que a gente encontra muito são infográficos explicando, por incrível que pareça, a forma adequada e correta da utilização da máscara, né? Onde que pode utilizar, não pode ser muito acima nem abaixo, tem que cobrir o rosto da forma adequada. Então, os textos infográficos, eles também trazem tabelas, assim como mapas que a gente encontra nas provas. Então, os textos infográficos, eles são bem detalhados. E aí, vamos observar essa atividade. Cada vez mais utilizada pelos veículos de comunicação para criar o aspecto visual da informação, a infografia envolve um conceito moderno em que se alinham imagem e texto para oferecer ao leitor a melhor percepção do assunto tratado. O termo infográfico vem do inglês Information Graphics e o seu uso revolucionou o layout das páginas dos jornais, revistas e sites, né? Então, observem aí esse infográfico que a gente tem, o tamanho de cada bloco. E aí vem dizendo Mercosul, União Europeia, dentre outras, tem todas as informações. Vou dar uns minutinhos para vocês observarem todas as informações, as imagens, as bandeiras, o fundo, direitinho, os detalhes. E aí a gente vai para as alternativas. Analisando o infográfico como um recurso jornalístico, pode-se afirmar que, letra A, não podemos considerar a infografia como um recurso jornalístico, mas apenas um meio de ilustrar dados que poderiam ser facilmente reportados por charges. Letra B, a ideia de infografia no jornalismo não precisa estar relacionada com a pauta. As rotinas diárias já incluem a infografia como opção jornalística, da mesma forma que a fotografia. Letra C. A redundância da informação é uma das principais características desse aplicativo, ou seja, deve-se primar por repetir de forma ilustrativa exatamente o que a matéria está dizendo. E letra D. São formas de representar informações técnicas que devem ser, sobretudo, atrativas e transmitidas ao leitor em pouco tempo e espaço. Um bom infográfico, além de ser bem produzido, deve responder às tradicionais perguntas do layout. Então, dentre essas, a alternativa correta é a letra D. Analisando o infográfico, ele vem já exatamente com essas formas de representar informações técnicas, só que de uma forma atrativa, né? E que transmita ao leitor informação em pouco tempo e espaço. Recapitulando para vocês não esquecerem. Infográficos são textos multimodais em que há a combinação da escrita com imagens, numeração, setas, cores, para explicar um fenômeno
ou processo na visão científica. Ele ajuda justamente a trabalhar essas questões, informações mais científicas. Alguns infográficos constituem partes de reportagens ou artigos de divulgação científica. Outros são independentes. Na internet, podemos encontrar inúmeros infográficos virtuais, interativos, que também combinam sons e imagens em movimentos. Então, nós temos outros tipos ou espécies de infográficos. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e mais aulas.